Livro de Gálatas, antes do livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te pedir que essa noite o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, Deus. No nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor me use como instrumento agora da tua palavra. Te peço que essa dor que estou sentindo, o Senhor, venha com tua mão sobre ela, Pai, repreenda em nome de Jesus, Senhor. Pai, que aqui não fale eu, mas o Senhor possa realmente me usar, Senhor. Abençoa cada família aqui representada, assim como a minha, assim que nós choramos no nome de Jesus, amém. Gente, hoje eu vou focar apenas em duas obras da carne, que são a idolatria e a feitiçaria. Gente, pela origem da palavra, fica complicado nós entendermos como é que alguém pode colocar sobre outro a sua adoração, como é que alguém pode colocar sobre outro a sua vida, sendo que esse outro é imperfeito. Quando nós olhamos a história da idolatria na humanidade, nós vemos que, se você for ver até na internet mesmo, no Wikipedia você acha isso, em alguns sites de história, você vai ver que a idolatria ela sempre esteve ligada, na história antiga, a uma imagem que não era tão bela. Os gregos, eles tinham o costume de fazer imagens de deuses, só que não era costume dos gregos que aquelas imagens belas dos deuses, eles tivessem a adoração. A adoração aos deuses, eles eram mais na forma prática, mas não na adoração da imagem em si. Ela era mais uma representação. E depois dos gregos, o Império Romano começou a manifestar algumas adorações, que se você for ver as imagens, você vê que não eram imagens belas. E realmente a intenção da idolatria na sua história não era colocar a sua vida sobre a imagem em si, mas o que ela representava. A Diana dos Éfesos, se você pesquisar imagens dela no computador, na internet, você vai ver que ela era uma deusa, era considerada uma deusa, mas que não era uma deusa bela. Ela era uma deusa muito desengonçada, com vários seios, ela era meio torta. Então não havia beleza nela. Eu trabalhei um tempo com o pessoal de várias religiões, eu comecei a trabalhar com o estudo de religiões na minha adolescência, 5 anos atrás. E a partir de 2004, é sério, e a partir de 2004, eu comecei a entrar mais no universo mesmo da pesquisa, indo para templos, para religiões diversas, religiões mais, a maioria que eu entrei eram mais desconhecidas. Só que as religiões que eu comecei a frequentar para pesquisar, elas tinham sempre uma ligação com os ícones, com essas imagens. E o que me impressionava é que a devoção, principalmente no meio hindu, que é o meio que eu mais participei como fazendo pesquisa, principalmente no meio hindu, eles colocavam imagens, eles colocavam a sua vida direcionada a imagens que elas não eram imagens que expressavam beleza na imagem em si. Então, quando eu ia para templos de determinados movimentos religiosos, eu via a reverência que eles tinham a determinadas imagens, e aquilo ali era algo que não era belo, e eles se jogavam dentro daquilo. E eu lembro que uma vez eu conversando com um monge, isso era muito comum, eu conversando com um monge de uma religião, e ele prestando adoração a uma deidade, era uma imagem muito feia. E assim, não tinha nenhum preconceito religioso em mim, mas é porque ela era realmente muito feia, essa imagem. Era uma coisa meio assim, maquiavélica. Ela tinha vários olhos e uns braços, vários braços, era muito feio. E aí, quando ele começou a falar sobre aquilo, eu disse: por que você adora a esse Deus? Aí ele disse: não, porque esse Deus é a perfeição do belo. Para mim, esse é o Deus mais belo que existe. Das tantas deidades, esse que eu achei o mais feio, era o que ele considerava o mais belo. E eu achei muito estranho aquilo. Só que, na verdade, gente, a idolatria, em sua origem, ela não foca no ídolo em si. O ídolo é apenas uma representação, é uma imagem que ele busca palpável, uma imagem que ele pode tocar, mas que representa algo grandioso para ele, que os olhos dele não podem contemplar, logo ele coloca sobre aquilo a sua vida, a sua expectativa. Enfim, a idolatria em Roma mesmo começou por causa de Roma em si.
As pessoas começaram a ver a segurança que o Império Romano dava, começaram a analisar a alegria que o romano ele tinha, o poder que Roma tinha. Então, todo mundo dizia, eu sou cidadão romano, isso era um motivo de muito orgulho. E era algo que era tanto orgulho demonstrado por aquilo, que as pessoas começaram a considerar um espírito Roma. Estar em Roma era algo tão bom, que na verdade aquilo ali era uma divindade que tomava a geografia de um lugar. Eu não sei se está ficando complicado, eu vou descomplicando aos poucos. Mas essa sensação de eu estar... É como se você está em João Pessoa, e João Pessoa é um lugar tão seguro, tão limpo, tão agradável, né, gente? Que aos poucos você diz, cara, essa cidade só pode ser um Deus. Era mais ou menos assim com Roma. E aí o cidadão romano, ele começou a dizer, não, eu estou em um lugar em que toda a minha felicidade, ela está pairada sobre essa geografia. Quando eu saio de Roma, eu sou infeliz. Só pode haver um Deus em Roma. Na verdade, Roma só pode ser um Deus. E aí começou uma adoração ao espírito Roma. Só que há uma necessidade de você adorar algo que você vê. E aí é onde depois a gente entra no cristianismo, em que torna-se complicado você adorar aquilo que não vê. E aí o cristianismo é justamente para quebrar isso. Só que o que acontece? Com o tempo, os romanos começaram a dizer, eu preciso ver isso. Então, eles jogaram essa representação de algo poderoso sobre a imagem de alguém. E aí é quando começa a adoração ao imperador romano. Porque se eu preciso adorar Roma, eu tenho que adorar quem melhor representa ela. E quem melhor representa ela é o imperador. E daí nasce a adoração aos imperadores romanos. Só que muita gente de Roma não tinha acesso ao imperador. Então, eles não podiam adorar aquele, porque eles não tinham acesso a ele, não conseguiam vê-lo. Muitos de Roma não conseguiam ver o imperador, não tinham acesso a locais onde nem de longe eles pudessem vê-lo. E aí foi onde começou a adoração à imagem do imperador. Na verdade, quem estava adorando não era o imperador em si. Eu estou fazendo essa escala aí para vocês entenderem. Não é a imagem do imperador em si que era adorada. Eu estava adorando uma representação, que era o imperador, de algo superior, que era Roma. E na história da humanidade, gente, nós vemos que a idolatria, ela está muito ligada ao homem, porque todos os homens tinham a necessidade de adorar algo. Tem um sociólogo ateu, que ele diz que, Michel Eliade, que ele diz que em todos os homens existe o chamado, aliás, que a humanidade tem um chamado homos religiosos, que todo homem em si tem a necessidade de ter algo ligado ao sagrado. Até o ateu tem isso. Se você vê, quando você conhece um ateu, que aquele ateu é militante, o ateísmo passa a ser para ele a sua religião, onde o Deus é quem? Quem é o Deus do ateu? Ele mesmo. Então, no fim das contas, até quem não crê em Deus, tem um Deus que ele crê. É o humanismo. O humanismo vem para mostrar que o homem, ele não necessita de algo grandioso, porque ele mesmo é o algo grandioso. E aí, gente, o que acontece? Aos poucos, isso vai tomando a humanidade, e a Bíblia diz que Deus abomina isso. Por que Deus abomina isso? Porque eu estou tirando de algo soberano, algo sagrado, a imagem do que deve ser glorificado e jogando sobre algo limitado. E aos poucos, gente, nós começamos a ter, os homens começam a agir de tal forma que sai do limite da razão. Eu conheço um cara que ele trabalhou muito tempo com missões na Índia, e vocês sabem que a Índia é onde tem a maior quantidade de deuses por metro quadrado. E ele foi para a última viagem que ele foi para lá, ele foi trabalhar ajudando o pessoal do Nepal, depois daquele terremoto. E ele vai muito para lá, para a Índia, dava aula lá no seminário. E ele estava no hotel com o filho dele. E quando eles estavam lá no hotel, na entrada, fazendo alguma coisa, entrou um rato no hotel. E um rato grande. Quando entrou o rato no hotel, aí o filho dele deu um grito, e aí todo mundo caiu no chão, o pessoal do hotel. E aí ele ficou meio sem saber o que fazer, porque ele sabia o poder do rato naquele lugar, e o filho dele não sabia. E aí todos se prostraram no chão, porque eles estavam reverenciando o rato e agradecendo a Deus pelo privilégio do Deus entrar naquele lugar. Veja só, então você aí, né, que não gosta de rato, cuidado, hein? E na Índia, essa idolatria, nos termos bíblicos, ela é muito mais evidente do que o que nós vemos hoje em dia, porque lá, isso faz parte da cultura deles. Para quem não conhece, o rio Ganges, ele é considerado
uma divindade, e essa divindade, eu posso participar da glória dela quando eu estou dentro do rio. A adoração ao rio Ganges começou mais ou menos como Roma. Era um rio grandioso que atravessava cidades e trazia vida, então ele só podia ser um Deus. O que acontece é que, pouco a pouco, aquelas águas sendo sagradas, elas passaram a ter poder de várias coisas. As pessoas criam que ela tinha poder para muita coisa. Então, por exemplo, se eu estava doente com uma doença contagiosa, eu mergulhava nele. Se eu queria entregar um sacrifício para o deus Ganges, eu jogava alimento nele. E aos poucos o rio Ganges se tornou um dos rios mais poluídos do mundo. Se você vê imagens na internet sobre o rio Ganges, você vai ver que pessoas jogam mortos no rio Ganges. O morto morre, né? O morto morre. A essência do morto é morrer, né? E aí eles pegam os mortos e jogam lá, porque isso para eles... Porque muitas pessoas pedem para terem os seus corpos jogados lá, quando morrerem, porque isso seria como participar do céu. E eles jogam mortos lá, e ao mesmo tempo em que tem mortos boiando lá, em estado de putrefação, você vê pessoas mergulhando e bebendo as águas do Ganges. Pois é. E é sobre isso que Paulo fala, em Romanos 1, 19 a 23. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus... Veja só, gente, os atributos invisíveis de Deus. Aí ele continua. Seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. É a idolatria, a imagem humana. E aí ele finaliza. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Gente, Paulo está falando aqui sobre uma idolatria a respeito de objetos feitos com imagem humana, ou então objetos feitos por aquilo que é criado. Só que a idolatria, ela vive em nosso meio, ela vive em nossa vida, não só por meio de objetos que eu chego diante desse objeto e digo, ó, tu és o meu Deus. Não é só diante do panteísmo, por exemplo, onde eu abraço uma árvore porque a árvore, claro que nem todo mundo que abraça uma árvore é por causa disso, mas às vezes que a pessoa que abraça uma árvore porque ali é o próprio Deus. Tem até umas músicas cristãs, tinha uma música cristã quando eu era adolescente, 5 anos atrás, que ela dizia mais ou menos assim, que Deus é a árvore, Deus é o pássaro, Deus é a lágrima da criança, Deus é não sei o quê. E aí as pessoas choravam, diziam, que coisa linda. Gente, isso é panteísmo. Eu estou dizendo que Deus é aquilo, então aquilo ali eu posso adorar. Eu não vou adorar Deus? Então, na verdade, tudo aquilo que eu transfiro para aquele, o que é divino, é idolatria. O problema é porque dentro da igreja existe muita idolatria. Idolatria, gente, é aquilo em que você deposita a sua confiança. De onde nasce a ansiedade, por exemplo? A ansiedade nasce do meu desespero em olhar para uma situação e sabendo que eu não tenho como resolver aquela situação, eu passo a me martirizar, eu passo a olhar para aquilo e dizer, e agora o que vai ser de mim? Eu transfiro para mim o que cabe a Deus. A ansiedade nasce disso. A ansiedade nasce de uma ponta de idolatria. É eu colocar sobre mim mesmo os resultados da minha vida, as aplicações da minha vida, os meus sentimentos, é colocar sobre mim mesmo o que vai resolver as minhas angústias, e aí eu não consigo resolver e tenho crise de ansiedade. Tudo aquilo onde você deposita a sua confiança é o seu Senhor. E tudo aquilo que é o Senhor de alguém, domina esse alguém. Muitas pessoas têm como seu ídolo o dinheiro. Nós vimos aí em 2008, teve aquela quebra praticamente a segunda quebra da Bolsa de Nova York, né, depois do crash de 29. E nessa quebra de 2008 que houve, tinha um milionário alemão, não sei se alguém viu isso, mas milionário não, bilionário. O cara era bilionário, e aí fez um dos investimentos dele caiu, e o cara perdeu 50 milhões, aliás, 100 e poucos milhões do que tinha, deixou de ser bilionário. Ele era
95º lugar dos mais ricos do mundo e caiu para 150, não sei, 150 e pouco, alguma coisa assim. Aí ficou pobre, né, gente? O cara ficou entre os 200 mais ricos do mundo aí, né? Ficou tipo quem aqui? Né? Ficou assim, né? Tipo, gente, ele era muito rico e ficou tipo eu. E aí, sabe o que o cara fez? Vocês viram isso? Não. O cara se matou. Pois é. Tipo, como é que eu vou viver agora não sendo mais bilionário, sendo só milionário? Né? É tipo eu. Às vezes eu me angustio. Como não ser milionário, né? Todo mundo aqui tem essa angústia, né, gente? Como é que eu vou continuar vivendo sem ser milionário? Só que a gente fala assim e é engraçado. Tá? Rapaz, como é que pode? Tá? O cara deixou de ser bilionário para ser milionário e se mata. Só que, gente, isso é idolatria. Quando eu perco algo e aquele algo é a razão da minha vida, eu estou manifestando a idolatria. Tudo aquilo que você perde, tipo assim, eu namoro com uma pessoa, a pessoa é o amor da minha vida, a pessoa me deixa, eu quero me matar. Eis aí o seu ídolo. É aquilo que dá para você o sentido de viver. É aquilo que dá para você o seu respirar, a sua manifestação, os seus sentimentos. Você acorda pensando na pessoa e dorme pensando, não que isso seja idolatria, mas é quando eu perco aquilo, se eu perdi a minha razão de viver, eis aí o meu ídolo. Gente, quando nós transferimos para aquilo que não é Deus, a minha razão, eu construí um ídolo na minha vida. E aí, muitos têm como ídolo emprego, família e por aí vai. No mês de julho agora, eu fui com o pastor Tiago e Maurício para o Ceará. Tiago e eu fomos pregar numa conferência. Eu sou cearense, né? Ninguém fala, eu vi pela cabeça, não tem nada a ver, brincadeira sem graça. E aí a gente foi lá para o Juazeiro. Eles nunca tinham ido o Tiago nunca passou de Patos, né? Ele viajou até Patos. Depois dessa fronteira, ele achava que era um lugar de ETs que ele não conhecia. Levei ele lá. E aí quando a gente chegou em Juazeiro, eu preguei à noite, e no outro dia Tiago foi pregar, e depois a gente foi conhecer o horto. Eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de subir lá no horto, onde tem a estátua do Padre Cícero. Alguém já foi lá, não? Já foram aí, né? Certo. Hã? Cearense também? Glória a Deus, Deus abençoe vocês, né? A gente vai dominar o mundo. E aí eu levei eles lá para o horto. E aí quando a gente subiu para o horto, gente, é interessante a sensação que você tem. Porque quando você vai lá, se alguém já tiver a oportunidade de ir, é interessante. Porque quando você chega nesse lugar, você vê como as pessoas entregam a um homem que já morreu, mas como elas entregam para um ser criado a razão de sua vida. E eu disse para eles, eu estava subindo, eu falei, gente, vocês vão ter um sentimento estranho aqui, porque sempre que eu vou lá com alguém, eu tenho a oportunidade de ir para o Ceará, eu levo alguém lá para conhecer. A última vez que eu tinha ido, eu fui com minha esposa, e ela não conhecia também, e ela ficou muito angustiada. E aí eu não disse nada do que eles iam sentir e tal. Eu entrei lá, a gente foi ver a parte onde as pessoas entregavam as oferendas, tal, as manifestações de graça, o que receberam dele. E você vê que pessoas colocavam diante daquele homem as suas angústias. Eu estou doente. Então eu coloco diante dele a minha doença. Elas colocam diante dele a sua expectativa de vida. E se acontece algo de positivo, elas vão colocar a graça diante dele. Elas vão lá e deixam braços, deixam pernas, enfim. E você vê como aquelas pessoas, elas olham para aquilo, gente, dá uma angústia imensa. Porque você sente assim, é algo inexplicável, não tem como você explicar o que é aquilo. Mas é um sentimento de profunda tristeza, de você ver as pessoas tirando a imagem do Criador e colocando sobre uma criatura. E você vê que aquilo é algo que não resolve o problema, que é o problema maior que elas têm, que é o seu vazio espiritual. E quando nós estávamos ali, a gente saiu depois, e aí Maurício e Tiago disseram, rapaz, eu estou sentindo uma angústia enorme e tal. E dá vontade de chorar quando você sai de lá, porque você vê como aquilo ele é vazio em si. A religiosidade, enquanto cultura, é algo extremamente belo. Só que enquanto essência de vida, enquanto razão do meu viver, gente, é algo extremamente vazio. E eu evangelizava muito lá, quando eu era do Ceará, e eu lembro de 2 fatos que marcaram minha vida. Um deles foi quando eu estava nessa mesma ladeira lá. Muitos romeiros vão para aquele lugar, e a cidade ela fica com 4 vezes a população, chega a 40 pessoas. E aí fica muita gente a mais na cidade e tal, e muitos decidem ficar lá
E aí muitos vão morar em favelas perto, porque para eles, mesmo passando fome na miséria, mas estando perto daquilo, é como se elas estivessem na porta do céu. E eu lembro que em um dos evangelismos que eu fui fazer lá, eu vinha passando por uma casa e vi uma cena que quando eu olhei aquilo, eu voltei e entrei no carro e comecei a chorar. Porque tinha uma senhora, eles fazem imagens muito grandes lá, de Patrícia, tipo meu tamanho, né? E aí, para carregar no bolso, na imagem de bolso. E aí tinha uma senhora que está do lado de fora e tinha um padre Cícero assim, de 1,60 m e pouco, né? Menor que eu. E tinha essa imagem lá, ela sentada ao lado, e lá é muito comum ter isso nas casas. Só que ela estava na calçada com essa imagem, ela botou uma base na imagem para ela poder arrastar a imagem. Ela tirou a imagem de casa e ela sentava à tarde do lado de fora, e ela colocou um ventilador, estava muito quente, ela colocou um ventilador parado nele. É engraçado, né? Gente, quando eu vi aquilo, eu fiz, meu Deus. Porque para aquela mulher, gente, aquela imagem tinha mais valor que ela. Vocês têm noção do que é isso? E aí eu lembro de outra vez que eu evangelizando uma senhora lá devota, e eu falando sobre quem Cristo era, tal. Aí eu sei que eu evangelizando, ela fez, meu filho, diga uma coisa, peraí. Você está querendo dizer que para eu ir para o céu, não é Padre Cícero quem vai me levar? Aí eu disse, é isso que eu estou dizendo. Ela disse, quer dizer então que Padre Cícero não vai ser a pessoa que vai me levar para o céu? Eu disse, não. Só quem pode levar para o céu é Cristo. Ela disse, eu prefiro ir para o inferno. Gente, nós não temos noção de como a idolatria escraviza a humanidade. O problema não está só na noção que eu não tenho de como ela escraviza a humanidade. O problema está também porque eu não tenho noção do que é o Deus que abomina a idolatria. A gente escuta muito falar sobre amor de Deus. A gente escuta muito falar sobre soberania de Deus, sobre misericórdia de Deus. Eu estava dando aula essa semana para o pessoal do ensino médio, de filosofia, e aí perguntei qual era a essência de Deus. E aí disseram amor, justiça, tal. Aí eu disse, não, essas noções aí estão erradas. A essência de Deus é o que completa aquilo, é o que faz ele ser todo aquilo. Deus não é só amor, senão ele não manifestaria ira, né? Eu disse, a essência de Deus é a divindade. E esse Deus cuja essência é a divindade, é o mesmo que Paulo fala, no começo do texto que eu li aqui, Romanos 1,18, ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra isso. Um pregador muito famoso, Jonathan Edwards, ele foi um dos avivalistas do século XIX, fim do século XVIII, e ele tem uma pregação muito conhecida chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. Porque, gente, quando nós entendemos o que é a ira de Deus sobre o pecado, nós temos duas ações. A primeira, mudar a minha atitude, e a segunda, tentar resgatar o mundo. O problema é que a igreja ela se fecha nos seus prazeres, se fecha nos seus deleites, se fecha na sua comodidade, e aí esquece como o mundo é subjugado por Satanás. E é por isso, gente, que Deus chama isso de loucura. Deus ele não troca a sua divindade com ninguém. E aí eu dando aula uma vez, aí um cara ateu disse, professor, aí eu digo aí. Aí ele fez, rapaz, não é muita prepotência não. Tipo assim, Deus dizer, eu quero que as pessoas me adorem. Porque é aula de filosofia, parece que eu estou dando aula de teologia, né? Mas é porque filosofia a gente trabalha muito com teologia e tal. Aí eu disse, cara, aí peguei o quadro e botei, prepotência. Eu fiz, legal, pergunta muito inteligente. Não é muita prepotência não, gente, Deus dizer, me adorem. Eu não divido minha adoração com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. Peraí, tá pensando que é o quê? Deus é? Não é? Tá bom, Deus, peraí. Quer ser agora o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom. Não, você é o Criador, não, você cria tudo. E aí quando o cara perguntou isso, eu fiz, cara, o que é pré-potência? Pré-potência é eu tentar chegar a um estágio de alguma coisa antes de ser. É eu querer manifestar um estágio de força, potência, antes de ser. Ou seja, todo mundo que é pré-potente, ele quer ser algo que não é. E aí eu disse, não, cara, Deus não é pré-potente.
Quando ele diz que não divide a glória dele com ninguém, por isso que ele abomina a idolatria, é porque ele é o cara. É simples assim. Deus, ele diz que não divide a glória com ninguém porque só ele tem todos os atributos necessários para que alguém seja adorado, mas ninguém. Então, é como se eu chegasse na sala e dissesse, gente, aqui ninguém vai dar aula, certo? Só eu. Por quê? Porque eu sou professor. Tá, peraí, tá pensando que é o quê? Professor é? Não, eu sou professor. Então aqui vai ter gente que é, sei lá, juiz. O cara chega no tribunal, o juiz bate o martelo e fala assim, peraí, tá pensando que é o quê? O juiz é? Gente, só Deus pode ser adorado porque só Ele é perfeito. Só Deus pode ser adorado porque só Ele é soberano. Só Deus pode ser adorado porque só Ele é criador. Só Deus pode ser adorado porque só Ele é o glorioso. Só Ele é. Quando Moisés pergunta a Deus, quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito, Moisés pergunta, sim, mas eu vou dizer que quem me enviou? Aí Deus diz uma coisa, meu amigo. Ele olha e faz, diga que eu sou, lhe enviou. Diga que o alto existente lhe enviou. Quando ele diz, diga que a palavra que tem lá é essa, diga que o eu sou lhe enviou, ele está dizendo, diga que o único lhe enviou. Porque os demais, com o sopro da minha boca, são aniquilados. Eu sou o cara. Não tem ninguém que chega aos meus pés. Como eu vou dividir, gente, a adoração com outra coisa diante de alguém tão soberano assim? Eu só posso dizer, tá, beleza. Ele é o que é. E o mais interessante, que pouca gente entende isso, é quando Jesus, ele manifesta a sua glória em meu povo, ele diz que eu sou antes de Abraão. Os judeus só pegaram em pedra para dar nele, porque eles sabiam que ele estava trazendo para si um atributo divino. Jesus estava dizendo, sabe aquele cara que falou com Moisés? Pronto, nós somos a mesma pessoa. Nós temos cada um papel diferente, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas é Deus, eu sou Deus. Por isso que Satanás, gente, se curva diante dele. Nós não temos noção do que é idolatria, mas primeiro porque nós não temos noção do que é Deus. A igreja tem um entendimento extremamente limitado sobre o que é Deus, gente. Eu estava conversando com um aluno meu essa semana, e aí um cara, um menino de ouro, um menino de caráter, tal, um menino músico, um cara fantástico, excelente filho, tal, e ele dizendo, Saulo, eu toco músicas, tal, para Deus, tal, só que, cara, tem uma coisa em mim assim que, sabe o que é? Você imaginar o seguinte, cara, se o céu tivesse meus amigos, minha família, fosse um lugar de paz, e fosse tudo bem lá, eu não sei se eu ia sentir falta de Jesus, não. Para pensar. Já aconteceu isso contigo? Gente, nós não temos noção do que é a glória de Deus. Nós não temos noção do que é a presença de Deus em nossa vida. Nós não temos noção do que é o amor de Deus. Eu tenho um filhinho, né, de 1 ano e 10 meses, lindo, a cara da mãe, graças a Deus. E às vezes ela acorda de madrugada, sabe? É ótimo. Eu tenho insônia, né? E às vezes eu vou dormir 2 da manhã, aí quando começa aquele estágio de sono assim mesmo, aí eu escuto um putuf, putuf, o colchão dele tem um negocinho assim de plástico, aí eu escuto ele batendo nos braços, né? Puf. Quando começa o Senhor, está repreendendo todo o espírito de bater do braço no beijo, Senhor. Repreende, Deus, não deixa. Aí começa, Deus repreende o gemido, Senhor. Em nome de Jesus, repreende. Ele começa, aí o Senhor, repreende, Senhor. Eu estou começando o meu sono ali, aí ele faz, papai, eu chamo a mamãe, Senhor. Bota a mamãe nos lábios da boca desse menino, no nome de Jesus, Senhor. Ele fica, né, papai. Aí eu, ai, Senhor, tem misericórdia de mim, Deus. Aí eu fico tocando minha esposa. Eu bato nela, só que minha esposa, meu amigo, solta a bomba do lado que a mulher não acorda, né? Aí eu fico, derruba da cama, não acorda, né? Aí eu fico batendo para ver se ela acorda, eu finjo que estou dormindo para ir lá, né? Mas não adianta. Aí, papai, aí eu levanto, aí vou lá, aí ele olha para mim e faz, balança bumbum. Porque meu filho, ele gosta de dormir deitado e a pessoa fica balançando o bumbum dele, sabe? Aí ele, papai, balança bumbum. Aí eu, beleza. Aí
Encosto no berço, né? 2h40 da manhã por aí, né? Vou trabalhar no outro dia, geralmente é dia de semana, geralmente é na quarta, que eu dei aula o dia todo, né? Tô bem, aí eu fico lá, né? Aí passa 5 minutos o celular, aí eu... Aí eu vou lá, tá 8 minutos depois eu... Depois de 50 minutos já está aqui, não sinto mais o braço, né? Tá aquele movimento aqui no mecânico. E aí eu consigo dormir, né? Graças a Deus, cedo, né? Cedinho a pessoa dorme, né? Vê o sol nascendo e tal. A hora que a Fernandinha está correndo na praia. E aí tô lá cedinho da manhã, tô indo dormir. Só que aí eu paro e penso uma coisa. Por que o meu filho acorda e chama ou eu ou minha mulher? Porque ele sabe que a gente vai estar ali. Gente, filho que entende amor de pai, ele sabe a quem recorrer. E pai que entende amor de filho, quando o filho começa a chorar nessa idade, o pai vai lá e socorre. A nossa identidade em relação a Deus é extremamente deturpada. Nós geralmente jogamos sobre Deus a identidade do que nós temos à nossa volta. Nós temos noção errada de Deus pela noção errada de pai que nós temos. Nós temos a noção de Deus errada pela noção de amigos que nós temos. Nós temos a noção de Deus construída pelo que nós vivemos em nossa vida. Toda noção de Deus que você tem, ela é criada a partir do que foi construído em sua vida. E todo ateu tem uma noção de Deus inexistente porque ele tem um problema pessoal com ele. Algo nele foi construído para fazer com que ele não quisesse declarar, com que ele não quisesse confessar que aquilo de fato existe, porque aquilo vai mostrar que é maior que ele. Por isso que nós não entendemos a idolatria, porque nós não entendemos quem é o Deus que abomina a idolatria. E aí, a outra obra da carne é feitiçaria. Diz aí, né, as obras da carne, idolatria e feitiçaria. E, gente, a palavra feitiçaria vem do grego farmakeia, ou farmaquia, que é a mesma que origina a palavra farmácia. Porque essa palavra aí, ela tem a ver com o uso de drogas para promover algo. No início, essa palavra era utilizada para o uso de drogas que levam ao bem, como hoje, nas farmácias, eles usam isso. A drogaria, que muitos falam, na verdade, o sentido de droga usado ali, é uma droga que provoca em você algo positivo. Com o tempo, o uso farmaquia, o uso feitiçaria, ele foi, para vocês entenderem, nós usamos hoje farmácia, só que a palavra original, desconstruída, ela sendo construída, ela tem a ver com feitiçaria. Então, a palavra depois, com o tempo, se tornou relacionada ao uso de drogas para fazer algo abusivo. Então, a feitiçaria, ela começou com algo bom e depois começou a ser usado para algo mal. E, por fim, o uso de farmaquia, ele começou a ser utilizado para o uso de mágica, o uso de poções, utilizando de algo da natureza para promover o mal a outra pessoa. E as obras da carne, gente, se você for comparar em Gálatas 5 aí, você vai ver que toda obra da carne, ela é uma deturpação de uma coisa que originalmente era boa. Quando ele fala de facção é uma quebra de algo que era positivo. Quando ele fala de libertinagem, ele é a quebra de um padrão que Deus fez para ser bom. Então, toda obra da carne é uma deturpação de uma coisa que era boa. Esse uso da feitiçaria, no começo, era algo bom, porque era o uso de algo para promover saúde à pessoa. Era o uso de medicamento para promover a saúde da pessoa. Com o tempo, se transformou em algo que, no fim das contas, levaria a pessoa a algum tipo de mal. E, no fim das contas, gente, feitiçaria também tem a ver com idolatria. Porque na feitiçaria, você vai querer trazer a soberania para si. É mais ou menos assim, por exemplo, quando você vê horóscopo. O que é que você faz com o horóscopo? Quem aqui é de Libras? Ah, gente, pelo amor de Deus, não. Baixa a mão, irmã. O horóscopo é o quê? É eu tentar trazer para mim o ato de saber o futuro. Algo que pertence a Deus. A necromancia é o quê? É eu vou atrás de um morto para, por meio da manipulação dos corpos dele, do corpo dele, tentar fazer algo com outra pessoa, então tentar adivinhar o meu futuro.
E no fim das contas, todo tipo de feitiçaria é eu tentar trazer para mim algo que só compete a Deus. Por isso que também tem a ver com idolatria, porque idolatria é eu trazer para outra coisa que não seja Deus, algo que só é atributo dele. E aí, a feitiçaria tem muito uso também de livros. Apesar de o Brasil, principalmente, as religiões que têm a ver com feitiço, ela terem uma origem mais em que os rituais eles eram falados, a história delas ela é uma história mais oral, mas a feitiçaria usa de muitos livros, por exemplo. Então, até na Bíblia tem um relato desse, não precisa se abrir, mas aqui em Atos, capítulo 19, diz assim: grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Há muito na feitiçaria de uso de livro. Um dos mais conhecidos no Brasil, eu tenho, se alguém quiser depois para devocionar, uma coisa assim, é o livro de São Cipriano, não sei se alguém já ouviu falar. Eu tenho capa preta, alguém tem capa de aço aí? Não? Tá, gente, ninguém tem São Cipriano capa de aço? Sério? Tá. Bom, eu tenho, tá? E esse eu não recomendo ninguém ter não, gente, é que eu trabalho com isso. E aí no livro São Cipriano, ele conta um pouco da história dos feitiços e ensina você a fazer feitiços. Menina aí que quer conseguir marido, tá, essas coisas, tá, ensina, tá, gente? E eu lembro que uma vez eu fui evangelizar uma mãe de santo. Há muito tempo que eu trabalho com esse público também relacionado a feitiço e tal. E uma mãe de santo que tinha vindo de João Pessoa, tinha vindo da Bahia e veio morar em João Pessoa. Na Bahia tinha duas mães de santos bem conhecidas. E aí elas disputavam uma com a outra. E uma das mães de santo ganhou da outra e acabou que uma delas veio morar aqui. Porque ela, na guerra lá, acabou que uma tinha que ir embora do estado. E essa mulher era minha cliente, e eu, quando ela se tornou minha cliente, eu descobri que ela era feiticeira por algumas coisas lá. Eu só conhecia até hoje, gente. Eu vou falar já isso. Não é porque eu pensei que ia elencar, mas não vou não, mas vamos lá. Depois eu falo. E aí eu descobri que essa mulher era minha cliente. Eu não descobri que ela não era minha cliente, eu descobri que minha cliente era feiticeira. E aí, diga aí, é minha cliente. E aí eu estava fazendo uma venda a ela tal, e achava sempre alguma coisa estranha tal. Aí eu estava nesse dia com um cara que trabalhava comigo, e eu fechando a venda com ela. Aí eu disse, ela conversando, você me diga uma coisa, tu é o quê? Aí ela, mulher. Eu disse, não, sei. Mas assim, é porque hoje em dia, né, tem essas coisas aí. Aí eu falei, não sei, mas assim, você é de alguma religião? Ela, sim, sou mãe de santo. Aí eu, sabia que tinha alguma coisa aí e tal. E ela foi dizer que eu odiava, começou a dizer que eu odiava evangélico, tal, e eu tinha dito para ela que era evangélico. Né? Eu odeio evangélico, tal, estamos juntos, beleza. Eu odeio evangélico, não sei o quê, e tal, e pá. Odeio Bíblia, tal, pá. Aí, certo, ela falou, olha, quando você disse que era evangélico, eu já vim dizendo aqui, não vem ele com a Bíblia para mim não, que eu dou uma lançada nos peitos dele. Uma lança que ela tinha lá. Ela tinha uma lança lá, tá? E aí, graças a Deus que eu não levei a Bíblia para ela na primeira vez, né? Eu nunca pensei que eu agradecer a Deus por não ter levado a Bíblia para alguém, mas não levei essa vez. E aí ela disse, olha, quando você disse que era evangélico, eu fiz, olha, tomara que não venha com a Bíblia para cá, porque eu vou matar ele e tal. Ela, não, beleza, tal. E aí eu perguntei assim, a senhora tem um livro São Cipriano aí? Ela, tenho. Oxi, tenho. Aí eu fiz, a senhora pode trazer aqui? Ela, posso. Aí pegou o livro São Cipriano, aí, menino, tu conhece esse livro? Conheço, mulher, oxi. Cabeceira, livro de cabeceira lá de casa, para você ver. E aí, gente, eu fui contar para ela o que tinha no livro. Aí eu fui ler para ela um livro São Cipriano, uma parte lá que ela não conhecia, né? Ela tinha um livro, mas não conhecia. Eu falei, a senhora sabe a história de São Cipriano? Aí ela, sei. E aí contou uns pedaços lá. Eu fiz, vamos ver o que o livro fala sobre a história dele. Eu não sei se alguém aqui ouviu falar em São Cipriano, que é o cara desse livro. Mas esse cara, gente, ele era da Idade Média, e ele era satanista, ele era assim com Lúcifer. E tudo que ele pedia, Lúcifer dava a ele. Tudo que ele pedia, Lúcifer dava a ele. E o livro, ele só conta os feitiços que ele fazia. Ele não diz como acabou a vida de São Cipriano na questão dos feitiços. Mas no próprio livro tem parte da história dele, e aí você só precisa ler a história dele. Quem é da Umbanda, que manda Candomblé, só bastava ler a história dele. Mas ele não lê a história dele, só lê os feitiços. Aí eu disse, vamos ler o que é que tem aqui? E aí no próprio livro tem dizendo que ele pedia as coisas a Lúcifer, e Lúcifer dava a ele, até que um dia ele se apaixona por uma linda camponesa.
que ia, você fala Linda Camponesa, você lembra aquelas historinhas da Disney, né? Que ia aos bosques cantando e pulando. Aí ele se apaixona por Linda Camponesa e pede ela a Lúcifer. E aí Lúcifer diz, não, eu não posso lhe dar ela. Aí ele, como assim você não pode me dar ela? Se você me disse que você podia tudo. Eu fiz, não, eu não posso, porque ela serve a alguém maior que eu. E aí Cipriano fica endiabrado com aquilo. Aí ele fica irado, tal, mas como pode eu pedir isso a você e existe alguém maior que você? E ele descobre que ela serve ao Deus cristão. E no livro diz isso, olha só. Que ela serve ao Deus cristão e ele fica extremamente indignado porque ninguém tinha dito para ele que existia um Deus maior do que o Deus que ele servia. E aí acaba que ele pede a camponesa para apresentar a ele o Deus cristão e Cipriano se converte e acaba sua vida com a magia. Porque ele descobre que existe um Deus maior que ele. Aí, pois é, diga aí. Ninguém sabia disso, né? Olha só. E aí, quando eu li isso para a mulher, ela fez, não acredito não. Estou dizendo, menina, oxi, é sério. Ela, menina, deixa de coisa. Eu falei, lê. Aí ela pegou o livro dela e começou a ler e fez, aí jogou e fez, oxi, que Deus é esse? Aí eu, agora a gente chegou onde a gente queria, né? E aí, gente, essa mulher entregou a vida a Cristo e foi embora para a terra dela. Só que, gente, nós servimos a um Deus que Satanás se curva diante dele. Só que milhares de pessoas servem a um Deus de quem elas são escravas. E o que é pior, quando eu comecei a estudar sobre religiões, aí eu me converti e as pessoas diziam assim, Saulo, pergunta se a pessoa tem paz. Porque você vai perguntar, você tem paz? Aí você vai dizer, não, tenho não. Aí você vai dizer, mas tem alguém que vai trazer a paz, tal. Aí eu, fui cheio de, vou perguntar se tem paz. Tal. Aí eu, me diga uma coisa, você tem paz? Todo que eu perguntava, eu dizia, tenho. Eu, tá bom, vou ali, vem já. Aí eu, quebrou minhas pernas, né? Não sabe mal o que dizer. Só que na verdade, gente, quem serve ao Deus que não é o Senhor, essa pessoa tem paz. Misericórdia, está repreensando que eles têm poder. Derruba ele daí de cima, Senhor. Quando Jesus disse o que ele ia fazer, ele disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, no mundo tem paz. Jesus não disse, eu não vos la dou e o mundo não tem. Ele disse, não, o mundo tem. Mas a minha paz é diferente, meu amigo. Porque a paz, gente, de quem não vive um relacionamento com Cristo, ela está limitada a quem a pessoa é. E a quem ela oferece a sua vida, que não é o Senhor. Essa paz é uma paz vã. Ela é uma paz limitada, em que ela sempre precisa de algo externo para ser. A paz de quem serve a Cristo, ela não precisa de algo externo, porque Ele é em si. E isso é difícil entender porque nós somos de uma cultura em que nós precisamos do que é palpável para que a gente tenha. E Deus não. Deus ele se manifesta em nós de formas em que eu não preciso de um ídolo para aquilo. Ele é tudo em mim. Ele é o eu sou. Nós temos um caso aqui, muitos casos aqui na comunidade, de gente que mexia com feitiçaria. Tem Vicentão e Paula, que eles são professores do curso de noivos, né? Não sei quem aqui é noivo. E quem está orando para ser, né? Ora mais, irmão. E ele dá o curso de noivos, ele e Paula. E Vicentão, ela era cristã nominal, e ela se casou com um cara que era do chamado Baixo Espiritismo. Que o Baixo Espiritismo é aquele que mexe com o que nós chamamos hoje de magia negra, tal, magia branca. E quando ele era do Espiritismo, ele mexia mais com a linha da direita do Espiritismo. No Espiritismo desses de magia, existe a linha direita do Espiritismo e a linha esquerda do Espiritismo. A linha direita é o que mexe mais com os espíritos de luz. São aqueles espíritos que fazem o bem. E a linha de esquerda é o que mexe com os espíritos de trevas, aqueles que fazem mal. Dica aí, né, para quem gosta de política, a esquerda faz mal. Né? Fica a dica. Estou brincando, gente. Ou não. E aí ele mexia mais com essa linha de espírito da direita e tal. E aí, com o tempo, ele começou a se envolver com Umbanda e foi para a linha bem de mais atrás de caboclos, tal, enfim. Depois, se quiser pesquisar sobre isso, eu posso dizer algumas coisas interessantes. E aí, ele contando a vida dele como era,
O primeiro contato que ele teve com evangélicos, que ele não tinha contato com evangélicos, o primeiro que ele teve foi com a família da mulher dele. E aí eles descobriram que ele era espírita e foram com uma abordagem extremamente sábia assim, sabe? Vocês vão para a igreja? Aí ele, vamos, aí foi para a igreja, chegou no fim do culto, disseram, e aí, sentiu o quê? Fez nada, legal, música boa e tal. Aí o pai, sentiu nada? Não, certo. Aí proibiu ele de ir para a casa dela de novo, né? Já estavam namorando, e aí ele disse, olha, está proibido você entrar em nossa casa. E aí ele ficou com muito ódio, a filha também ficou muito irada, tal, e aí foram embora, e desde a forma como a família dela passou a tratar ele, que depois disso continuaram tendo contato, ele foi criando um ódio muito grande aos evangélicos. Até que, quando foram para outro país, um pastor olhou para aquele cara, sabia que ele era um espírita, um pai de santo praticamente, muito conhecido na área do Brasil, tal, fazia curas, tal. E ele, sabendo disso, ele começou a manifestar amor por esse cara de uma forma impressionante. Ele levou eles para morar na casa deles, quando eles chegaram em outro país. E a ação daquele cara fez com que ele dissesse, rapaz, me apresentaram um Deus diferente. E aí, um dia, em uma conversa com esse pastor, ele viu a manifestação do amor de Deus por ele, por meio desse pastor, e descobriu a verdadeira paz. E hoje ele é aqui da Cidade Viva. A questão é que, muitos de nós, gente, olhamos para um pai de santo, para um espírita desse tipo de linha, olhamos para essa pessoa e colocamos sobre a pessoa o mal. Quando, na verdade, eu e você estávamos cegos da mesma forma. E nós impedimos que o amor de Deus se manifeste em nós por causa do preconceito que nós temos, não contra o espírito a quem ele serve, mas contra a pessoa que está escrava. Porque, gente, as pessoas que praticam pecado por aí, as pessoas que praticam pecado por aqui, elas não são menores que eu e você. Tem nada de diferente. O que separa aquele que busca uma vida de santidade com quem não está nem aí para Deus, o que separa é a graça de Cristo. E a graça não vem da gente, vem dele, gente. É simples assim. A igreja não está preparada, gente, para o que é espiritual. Nós não estamos preparados. Eu vou falar uma historinha aqui, rápido. Uma vez a gente estava lá no Ceará, quando eu morava lá, e eu era líder de teatro, sabe? Eu falei essa história um dia para os adolescentes, e eu estava lá com o pessoal do teatro, e a gente foi para um acampamento. E nesse acampamento, tinha a parte coberta dele, tinha a área aberta do lado, e vinha muita gente das casas em volta, dos barraquinhos lá que tinham perto, e eu assisti o culto lá à noite. E aí eu tinha um grupo muito grande de teatro, aí o pastor fez, Saulo, cara, eu quero que vocês façam uma peça. Pastor, ele meu irmão, faça uma peça. Quero que vocês façam uma peça sobre missões. Sobre missões, ele caramba, pastor, vou fazer para quando? Para hoje à noite. Eu falei, meu irmão. Aí uma irmã fez, eu conheço uma peça massa. É assim, o pastor fala sobre missões, ele vai dizer, eu vou fazer missões. A gente vem vestido de diabo, aí fala, missões não. Aí vem uma pessoa, um missionário, aí começa a falar, aí diz, eu vou fazer missões. Aí os demônios fazem, missões não. Aí então, uma peça bem lesa. Mas eu fiz, alguém tem outra opção aí? Não, tem não, então vamos essa. Tal. Beleza, a gente pegou, chamei o pessoal. E tinha uma menina na igreja, chamada Lohane, muito amiga minha, que essa menina, um tempo antes, tinha sido possessa. Ela vivia de uma escravidão espiritual muito grande, a mãe era mãe de santo e tal. Se converteu, e Deus livrou. Só que tinha um irmão da igreja, presbítero na igreja, que esse cara era muito de batalha espiritual e tal, e esse cara botou na cabeça que essa não era liberta. Fez, essa não se converteu não, essa não tem demônio ainda tal. Eu disse, meu irmão, quando alguém se liberta de Cristo, o demônio vai embora. Não, mas ela tem, eu sei. Enfim, ficou. E esse cara estava no acampamento. Essa irmãzinha estava lá na peça, né? O pessoal do teatro era só esse. Todo mundo da peça estava vestido de demônio. Aí a gente fez o quê? Botou uns isoporzinhos assim na cabeça, com um chifrezinho preto e tal, um rabo, não sei o quê. O povo pintou a cara, botou uns olhos assim, bem feios e tal. Aí eu fiz, gente, é o seguinte. Na hora da pregação, o cara baixava a luz e ficava lá, ele falando, e aqui em volta você não via o povo direito, sabe? Aí eu fiz, no meio da pregação, a gente vai deixar as cadeiras assim reservadas, a gente vai sentar no meio do povo. Quando o pastor estiver pregando, que ele disser, missões, eu vou fazer missões, a gente levanta e grita, missões, não! E sai correndo. Todo mundo entendeu, o pessoal, não, entendeu. Todo mundo entendeu, não, entendeu. Vamos fazer de novo, eu fiz várias vezes, que era uma coisa muito difícil de você aprender, né? Eu fiz, gente, é só isso, levanta e faz, missões, não! E corre que o resto a menina vai fazer. A menina que trouxe a peça, né? Beleza. Aí eu disse, Lohane, tu senta na frente, Daniel era um amigo meu, Daniel, tu senta no meio ali, eu vou sentar lá atrás, e Vicente senta ali atrás. Beleza, fechado.
Não sabia eu que o presbítero lá, que tinha esse negócio com a menina, estava sentado perto dela, na cadeira de lá. Está lá a pregação, a gente senta e tal. Várias pessoas da redondeza lá, o povozinho bem humilde e tal, sentou, ficou lá. As crianças sentaram em volta. Não tinha salinha de criança, era um acampamento, né? As crianças sentaram lá, ficaram aqui perto e tal. E eu sentei, eu olhei para a criança assim, ó, assistindo, eu falei, meu irmão, essa vai se assustar, velho. Mas eu fiz, não, vai rolar tranquilo, né? O pastor começa a pregar e tal. Gente, o pessoal tinha que dizer o quê? Eu precisava de vocês lá, né? Eles não. Quando o pastor diz, eu vou fazer missões, todo mundo era para se levantar ao mesmo tempo e dizer. Quando eu levanto, que eu digo, missão, aí eu escuto o menino da ponta, Daniel Farré, ah! E a menina fazia, ah! Aí quando eles se levantam, ah! Que o povo olha, que vê os demônios, meu amigo, aquelas cadeiras de plástico branca, essa, ah! Aí eu levanto, né, e quando eu digo, missão, que eu vi a gritaria, ah! Aí quando eu olho as crianças, ah! Aí eu, meu Deus, começou a galera correndo e tal. O presbítero estava na frente, vê a menina do demônio, né? Ah! Sai correndo ali, pega a tua possessa. Corre atrás da menina, uma gritaria, cadeira voando, e o pastor olhando de cima, eu olhando, irmão, o que é isso? Eu sei lá. Correndo, meu irmão, era as velhinhas caindo no chão, o povo pisando em cima do outro, menino escorregando, uma gritaria. Um menino, mãe, chorando. E eu querendo chorar também, né? Você é disciplinado, né? E aí depois a gente veio achar, no meio do mato, uma multidão, com o presbítero com o pé na cabeça da menina, expulsando demônio, a menina chorando, toda melada de lama. Ah, e ele lá, sai em nome de Jesus, seu que minha irmã não está possessa não, tal. Aí o pastor dizendo, gente, foi brincadeira. Imagina a pregação impactante que termina com, é brincadeira. Olha só, né, que coisa impactante é uma pregação assim, né? Gente, a igreja não está preparada para a batalha espiritual. Nós não estamos preparados para a possessão. Quem aqui nunca teve um friozinho na barriga quando ouviu alguém possesso perto dela? Não sei quem aqui já teve um lugar, o cara ficou possesso perto dela. O cara começa a pessoa vai logo assim, meu telefone está vibrando. É ou não é? O problema, gente, é porque nós temos uma noção errada do que é idolatria e de quem é o nosso Deus. Nós temos uma noção errada do que é o soberano e de quem é Satanás. Gente, nós servimos a um Deus em que Satanás diante dele treme. A questão é que nós vemos Deus com uma distância tão grande da gente que nós achamos que quando alguém está sendo opresso por Satanás, está possessa, é contra mim que ele vai lutar. Gente, Cristo deu autoridade para mim e para você. Quando alguém está possesso, às vezes, liga para algum dos pastores aqui, aí liga e faz, meu irmão, você pode ir na casa? Não, meu irmão, você não tem o Espírito Santo? Não tenho, então vai você expulse. Não, mas é porque nós temos o Espírito Santo, gente. Aí a pessoa diz, não, mas vai que ele fala do meu pecado. Meu irmão, se conserte diante de Deus. Quer dizer que você está tendo uma vida cristã, mais por medo de Satanás do que por amor a Deus? Tem alguma coisa errada. Você quer ver uma igreja lotada, arrumar um espaço no meio? Vá para o meio dela em pé assim, achar a vaga e faça. Pronto. Fica o vazio no meio, mas sente tranquilamente. Porque, gente, a igreja de Cristo tem medo do cão. Olha que coisa absurda, olha que coisa mais ridícula. Jesus vai lá, humilha Satanás. Jesus humilha Satanás. Jesus vai lá, humilha Satanás, tira você do jugo da escravidão, reconcilia você com Deus e você tem medo do diabo. Gente, nós temos que ter temor a Deus e não medo do diabo. Está errado, tem alguma coisa errada aqui no cristianismo. Tem alguma coisa errada com a igreja, gente. Satanás hoje se transformou mais em objeto para chamar pessoas como modo de propaganda, do que de fato como alguém que joga para você tentações para que você caia no pecado, para você se afaste de Deus, e você tem medo dele. Essa cruz, gente, trouxe a humilhação de Satanás e trouxe a nossa redenção.